Olá a todas e todos. Essa é a 9ª aula em regime de ensino remoto emergencial de História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. A aula passada foi, como essa ainda será dedicada ao Tractatus de Wittgenstein. Uma observação sobre esse título: o livro foi escrito em alemão e não trazia um título em latim. O título do texto original de Wittgenstein é Logisch-philosophische Abhandlung, Tratado Lógico-Filosófico. Foi a primeira publicação em inglês que, por sugestão de Moore, que tinha um fraco por títulos latinos, já visto o título do livro dele próprio, Principia Ethica, o livro recebeu esse título aí, que lembra os títulos de Spinoza, né? Tratatus Teológico-Políticos, etc. Bom, seja como for, hoje, até mesmo nos países de língua alemã, é comum se referir a esse livro como Tractatus, o título latino mesmo. Bom, a coisa mais importante a reter da aula passada é a seguinte: o que autoriza Wittgenstein a proferir um juízo sobre a totalidade dos problemas filosóficos? A saber que os problemas filosóficos, como ele diz no prefácio do livro, usando o artigo definido, deixando claro que ele não está se referindo a alguns problemas, mas a todos os problemas filosóficos, que a formulação desses problemas repousa sobre o mau entendimento da lógica da nossa linguagem. Bom, o que autorizou Wittgenstein a fazer isso com nós foi o fato de ele ter obtido como seu principal resultado uma caracterização das condições em que nós podemos ter proposições com sentido. E a caracterização é uma caracterização em termos da noção de função de verdade. A definição mais geral de proposição no Tractatus é que uma proposição é uma função de verdade de proposições elementares. E a proposição elementar, por sua vez, é função de verdade de si mesma, o que permite a Wittgenstein caracterizar a forma geral da proposição. Ele faz isso de duas maneiras. Ele faz isso informalmente, quando ele escreve em 5... Só um instante aí para eu achar. Onde há composição 547, onde há composição, há argumento e função. E onde eles estão, já estão todas as constantes lógicas. Vimos por quê. Dado que eu tenho argumento e função, eu tenho algo que é suscetível de negação. Pode ser algo que pode ocorrer como argumento de uma função de verdade. Tá? Mas isso, diz Wittgenstein, a única constante lógica é o que todas as proposições, por sua natureza, têm em comum. Mas isto é a forma proposicional geral. A forma proposicional geral é a essência da proposição. Tá? E Wittgenstein escreve que essa forma proposicional geral, a essência da proposição, consiste no seguinte: toda proposição diz assim estão as coisas. Tá? Como esse assim estão as coisas, ou bem é expresso por uma proposição atômica, elementar, ou por uma proposição molecular, uma função de verdade de proposições elementares, a gente tem a forma geral da proposição. Nós temos aqui uns resquícios da aula passada. Isso é a proposição 6 do Tractatus de Wittgenstein. Isso é a forma geral da proposição, a saber, nós temos aqui P, e a barra em cima significa todos os P. Eu tomo um conjunto de proposições, e nesse conjunto eu tomo todas as proposições. Um conjunto de proposições é o conjunto de todos os valores de uma variável proposicional, xi, todos os valores de xi. E agora eu realizo uma operação lógica. Eu nego todos os valores de xi. Se, por exemplo, xi é da forma f de x, eu nego f de a, f de b, f de c, e assim indefinidamente para todos os valores de xi. Isto é a forma geral da proposição. Então, a forma geral da proposição é a forma geral de uma função de verdade.
E a forma geral de uma função de verdade é a forma geral do procedimento pelo qual, pela via da aplicação reiterada sucessiva de uma operação, nós obtemos todas as funções de verdade de um conjunto qualquer de proposições. Wittgenstein escreve que a noção de aplicação sucessiva de uma proposição é equivalente à noção de e assim por diante. Isso é, eu aplico a operação, obtenho um resultado, aplico a operação sobre esse resultado de uma aplicação precedente, obtenho um novo resultado, volto a aplicar a operação e assim por diante. Então, a noção de aplicação sucessiva da operação é equivalente à noção de e assim por diante. E os problemas da filosofia, onde é que ficam? As proposições filosóficas. Bom, o ponto de Wittgenstein é que, ao traçar assim os limites do sentido, toda proposição com sentido é uma função de verdade de proposições elementares. E a proposição elementar é uma função de verdade de si mesma, o que é uma trivialidade. P é verdadeiro se e somente P. Wittgenstein traçou os limites, então, do que pode ser dito com sentido. Uma consequência disso e isso aqui é crucial agora, é o tema dessa aula de hoje inteira, é o seguinte: uma proposição com sentido ou bem é verdadeira ou bem é falsa. Mas se é verdadeira ou falsa depende de como as coisas estão no mundo. Depende de se as coisas são como a proposição diz que elas são. O que pode ser verdadeiro, mas também pode ser falso. O que nós temos presente aqui? A proposição tem sentido porque ela apresenta uma situação para nós, uma situação possível. E diz que essa situação não apenas é possível, mas é atual, real. Agora bem, se essa situação possível é atual, efetivamente é real ou não é, depende de como as coisas estão. E isso é inteiramente contingente. E aqui nós chegamos a um tema crucial para Wittgenstein. Só há necessidade e só há possibilidade lógicas. Fora da lógica, tudo é acaso. Não existe necessidade metafísica, necessidade física, não existe outra forma de necessidade que não a necessidade lógica. Ora, é isso que suscita o problema discutido ao longo das proposições do grupo 6. O grupo 6, lembremos, começa por apresentar a forma geral da proposição. Tá? Isso aqui é 6 do Tratados. E agora, o que Wittgenstein vai ter que abordar são os casos que parecem ser recalcitrantes, que não correspondem a essa caracterização aqui. E vão ser todos eles exemplos de situações em que eu tenho uma proposição que pretende expressar uma verdade necessária, e a pergunta é, mas qual é o sentido que essa proposição contém? E isso vai ser o caso pela seguinte ordem das proposições da lógica, 6.1, lógica, 6.2, matemática, 6.3, princípios da ciência natural, 6.4, proposições sobre valores, ética e estética, e 6.5, filosofia. Então, essa é a estrutura do grupo de aforismos 6 do Tratados. Tá? Nós começamos por uma caracterização da forma geral da proposição lá em cima, e nós passamos em seguida a tratar de vários contra-exemplos aparentes. Proposições que não são funções de verdade de proposições elementares, mas pretendem expressar verdades necessárias. Tá? Lógica, matemática, ciência natural, valores e filosofia. A ordem em que o Wittgenstein organiza esse material é a ordem do progressivo afastamento em relação àquela forma geral caracterizada lá em cima. Tá? Bom, o primeiro caso é o da lógica. E a lógica não suscita nada de especialmente problemático. Por quê?
Porque as proposições da lógica são, como Wittgenstein diz, com todas as letras, tautologias. Ora, tautologias são funções de verdade de proposições elementares. A tautologia é o caso em que as condições de verdade da proposição são suspensas, isso é, em que as condições de verdade das proposições elementares, das quais nós temos aí uma função de verdade, se cancelam mutuamente de tal forma que a proposição resultante é verdadeira, aconteça o que acontecer no mundo. Assim, por exemplo, chove ou não chove. Isto não tem condições de verdade. Isto é incondicionalmente verdadeiro. E isso é, porém, uma função de verdade. Tautologia, P ou não P. E contradição, P e não P, são funções de verdade. Se nós pegarmos o conjunto das funções de verdade de proposições o conjunto das funções de verdade de duas proposições elementares, isso é o conjunto das funções de verdade binárias, nós vamos ter 16 formas proposicionais, das quais 14 são proposições contingentemente verdadeiras ou falsas, uma proposição incondicionalmente verdadeira e outra é uma proposição incondicionalmente falsa, tautologia e contradição. Tautologia e contradição são ainda funções de verdade. São os casos limite da função de verdade. Wittgenstein diz que nesses casos a proposição é sem sentido. O que ele quer dizer com isso? Ele caracterizou o sentido da proposição como constituído pelas suas condições de verdade. Ele coerentemente diz agora que uma proposição que não tem condições de verdade, que é incondicionalmente verdadeira ou incondicionalmente falsa, não tem sentido. Agora, não ter sentido é uma coisa, ser um contrassenso é outra. Tá? Um contrassenso não é nem verdadeiro nem falso. Um contrassenso não faz nenhum sentido. Enquanto que a tautologia é incondicionalmente verdadeira e a contradição é incondicionalmente falsa, o contrassenso, o absurdo, não é nem verdadeiro nem falso, não pode ser nem uma coisa nem outra, porque simplesmente carece de sentido. Não é o caso das proposições da lógica. Então, a primeira coisa, no caso das proposições da lógica, nós temos funções de verdade genuínas, mas nós não temos sentido porque não temos condições de verdade. Tá? Então, aqui, você pode caracterizar o caso limite das funções de verdade e entender que na lógica, o que a lógica faz? A lógica exibe as relações em que se encontram proposições ao construir funções de verdade de proposições que são tais que as suas condições de verdade das proposições, que são argumentos dessas funções de verdade, se cancelam reciprocamente, se cancelam mutuamente, e nós temos ou uma proposição incondicionalmente verdadeira ou uma proposição incondicionalmente falsa. Esse é o caso das proposições de verdade. Elas são verdades necessárias, as tautologias, mas o preço da necessidade é a vacuidade. Se eu digo chove ou não chove, o que eu digo é incondicionalmente verdadeiro, é uma verdade necessária. Mas o preço que eu pago é que eu não estou dizendo nada sobre o tempo que está fazendo. Vocês imaginem um boletim meteorológico que diga vai chover ou não vai chover. Não diz nada. Tá? O preço da necessidade é a vacuidade. O preço da necessidade das proposições da lógica é que elas nada dizem. Bom, isso é grosso modo a lição do grupo de aforismos 6.1 acerca das proposições da lógica. Em 6.2, Wittgenstein passa a se ocupar da matemática. Bom, o caso é mais complicado agora porque as proposições da matemática não são tautologias. Claramente não são tautologias. Também não são proposições empíricas. O que são as proposições da matemática? Então, Wittgenstein diz as proposições da matemática são equações. E o que é uma equação? Bem, ao contrário do que nós poderíamos imaginar ou esperar, não é uma proposição. Uma equação é antes uma regra para a transição de uma proposição empírica para outra proposição empírica. Se eu digo 5 mais 2 igual a 7, por exemplo, eu tenho aqui uma regra que me permite fazer a seguinte transição. Eu contei 5 laranjas no cesto, eu pus mais 2 laranjas no cesto e eu sei agora que aí haverão 7 laranjas. Se eu tendo contado 5 e tendo contado 2, e acrescentado as 2 às 5 que tinha ali, obtive um certo conjunto de proposições, obtive um conjunto de laranjas
e conto agora e obtenho um número diferente de 7, bom, o que a regra matemática me diz é que tem algo errado com a minha operação de cálculo, a minha conta, a minha numeração. Então, a proposição da matemática, a equação matemática, aparece como uma regra de transição. E na matemática, essencialmente o que ela faz é isso. A matemática me dá uma regra para passar de uma proposição que é empírica para uma outra proposição que também é empírica. Tá? Na vida de Wittgenstein, a proposição matemática nunca é aquilo de que precisamos, mas utilizamos a matemática apenas para inferir de proposições que não pertencem à matemática, outras que igualmente não pertencem à matemática. Então, equações têm um caráter normativo, elas dizem, olha, você realizou tal operação, por exemplo, de enumeração, de contagem, você contou e obteve um certo número. Se você agora conta e obtém tal outro número, bom, aqui tem alguma coisa errada na sua conta. Se eu contei 5 laranjas e contei 2 laranjas, eu tenho que ter 7 laranjas agora. Se eu contei 5 laranjas e contei 2 laranjas e agora eu conto e obtenho 6 ou 8, tem algo errado com a minha conta. Tem algo errado com a situação empírica ali. Uma laranja foi subtraída subrepticiamente ou uma outra foi introduzida, qualquer coisa desse tipo. E isso que é o que a regra matemática expressa na equação me diz. Tá? Isso deve ser possível generalizar para o conjunto das proposições da matemática. No tratado, Wittgenstein não vai além da aritmética, e mesmo na aritmética ele se atém a essa função elementar que é a função de enumeração. Tá? Nós vamos ver adiante, quando a gente falar das ideias de Wittgenstein no período de transição, que essencialmente ele descobre uma limitação desse tratamento da aritmética no Tratados, que se pode expressar por hora no seguinte lema: a aritmética do Tratados é boa para contar, mas não é boa para medir. Wittgenstein não tem um tratamento adequado do contínuo, das quantidades indefinidamente divisíveis, como são a continuidade espacial e temporal. Não tem uma boa aritmética dos números reais, em outras palavras. Isso só vai aparecer na filosofia que ele vai fazer depois que voltar à filosofia, quase 10 anos depois da publicação do Tratados. Grupo 6.3. O 6.3 agora trata de certos princípios que a ciência natural parece pressupor, que não são leis da natureza por si mesmos, mas parece que são assim como que leis das leis da natureza. Por exemplo, o princípio de indução, tá? Que explica como inferir de conjuntos de proposições singulares proposições universais. O princípio de causalidade, que diz que todo evento tem uma causa. Nenhuma ciência enuncia o princípio de causalidade como uma hipótese submetida a teste. Antes é uma pressuposição que não é testada e que é admitida como verdadeira independentemente de teste. E é uma espécie de princípio, Kant chamou isso um princípio sintético a priori da ciência natural. O que Wittgenstein tem a dizer sobre essas proposições? Elas não são proposições da ciência natural elas mesmas. Princípio de indução, princípio de causalidade, princípio de razão suficiente. Proposições assim não são proposições da ciência natural e, de fato, estritamente falando, não são proposições. Mais uma vez, elas têm, como as proposições da matemática, um caráter normativo. O que o princípio de indução me diz é que eu devo procurar, ao organizar um plano para a descrição da realidade, através das proposições da ciência natural, adotar, dentre várias descrições alternativas que concordam com os fatos da experiência, com as observações, com os experimentos, a mais simples, a descrição mais simples. Ora, por que é que a descrição mais simples deveria ser preferida? Não há nenhuma razão pela qual a descrição mais simples seja intrinsecamente privilegiada. A realidade poderia ser complicada. Tá? O preceito é puramente normativo. Se eu tenho duas descrições alternativas que são igualmente corroboradas pela experiência, eu adoto a descrição mais simples. Esse é um preceito para organizar a descrição do mundo. Uma regra metodológica, mas não uma descrição de como a realidade efetivamente é.
o princípio de causalidade e o princípio de razão suficiente não são enunciados acerca da constituição metafísica da realidade, são preceitos metodológicos para a construção de uma descrição empírica da realidade pela ciência natural. Trata-se da física, da química, da biologia, da história, o que seja. Tá? E Wittgenstein é muito enfático nesse grupo de aforismos 6.3, só há necessidade lógica. Toda outra aparente proposição necessária, ou aparente verdade necessária, é de fato ou uma tautologia, como era o caso da lógica, ou uma proposição sem sentido que de fato cumpre a função de uma regra, de uma prescrição, como nas proposições da matemática e no caso dos princípios sintéticos a priori da ciência natural. Tá? Wittgenstein termina essa seção do Tratado 66 com as considerações que formam o grupo de aforismos 6.37 em torno da ideia de que a única necessidade é a necessidade natural. Tá? Não há coerção em virtude da qual, porque algo aconteceu, algo mais deva acontecer. O princípio de causalidade não é uma proposição sobre a constituição metafísica da realidade. Só há necessidade lógica. Tá? Uma das coisas que Wittgenstein extrai como consequência aí é que o mundo é independente da nossa vontade. Por quê? Porque se só há necessidade lógica, não há nenhuma compulsão pela qual algo deva ser assim ao invés de ser de qualquer outra maneira. Isso é absolutamente contingente e incondicionado. Então, se, ainda como ele escreve 6.374, ainda que tudo que desejássemos acontecesse, isso seria, por assim dizer, apenas uma graça do destino, pois não há nenhum vínculo lógico entre vontade e mundo que o garantisse. E o suposto vínculo físico, por seu lado, de certo não é o que pudéssemos querer. Assim como há apenas necessidade lógica, também há apenas impossibilidade lógica. E ele termina por considerar agora um caso de aparente necessidade extralógica, um caso que tinha sido da maior importância para Russell. É de resto demonstrável que a seção 6.37 do Tratado inteira, do início ao fim, é um comentário ao capítulo capítulo 55, se não me falha a memória, em todo caso, o capítulo Diferença de Sentido e Diferença de Sinal dos Principles of Mathematics de Russell, que culminam na consideração daquilo que Russell chama as incompatibilidades sintéticas, isso é, proposições que afirmam uma incompatibilidade de dois estados de coisa, sem que a incompatibilidade em questão seja a relação lógica de contradição. O que leva a Russell a chamar essas incompatibilidades, portanto, de sintéticas. Exemplos são a incompatibilidade de 2 graus num gradiente, as incompatibilidades entre cores. Então, por exemplo, se eu digo que agora está fazendo 24 graus, então eu sei ipso fato que não está fazendo nem 23 nem 26. E se alguém me perguntasse que temperatura está fazendo, eu digo 24 graus. E a pessoa me dissesse, e por acaso está fazendo 26, eu responderia, eu disse 24. Do mesmo modo, se eu digo de um certo ponto numa superfície que ele é vermelho, então está excluído que ele seja verde. Agora, isto é verde não é a negação disso é vermelho. A relação aí não é de contradição. E é isso que levou Russell a falar em incompatibilidades sintéticas por oposição às incompatibilidades analíticas, que são as contradições. Então, o que Wittgenstein tem a dizer sobre isso? 63751. Ele está comentando 6375, que assim como há apenas necessidade lógica, há também apenas impossibilidade lógica. Comentário? Que, por exemplo, 2 cores estejam ao mesmo tempo num lugar do campo visual é impossível. E, na verdade, logicamente, atenção, impossível, pois a estrutura lógica das cores exclui tudo. Que diabo é a estrutura lógica das cores? Ele não nos diz, mas ele diz que isso tem que ser algo puramente lógico, ou não haveria incompatibilidade. Pensemos na maneira como essa contradição se apresenta na física. Mais ou menos assim. Uma partícula não pode ter ao mesmo tempo 2 velocidades. Isso quer dizer que não pode estar ao mesmo tempo em 2 lugares.
Isso quer dizer que partículas que estejam em lugares diferentes a um só tempo não podem ser idênticas. E ele acrescenta agora, é claro que o produto lógico, a conjunção, o produto lógico de duas proposições elementares não pode ser nem uma tautologia, nem uma contradição. O enunciado de que um ponto do campo visual tem ao mesmo tempo duas cores diferentes é uma contradição. Bom, se é uma contradição, deve haver uma negação em algum lugar aí. Se as proposições estão na relação com a contradição, é a relação que há entre uma proposição e uma função de verdade particular dessa proposição, que é a sua negação. Ora, prima facie eu digo isso, apontando para uma certa região do meu espaço visual, isso é vermelho, e alguém me diz isso é verde, há um conflito aí, mas nenhuma das duas é a negação da outra. Haveria uma função de verdade se eu tivesse assim, isto é vermelho, e tivesse agora, isto não é vermelho. A conjunção de isso é vermelho, isso não é vermelho, é uma contradição, porque isso não é vermelho, é a negação de isso é verde. Mas, perdão, isso não é vermelho, é a negação de isto é vermelho. Mas isto é verde não é a negação de isso é vermelho. É simplesmente uma proposição elementar como isto é vermelho, só que incompatível com aquela. Assim pensou Russell, e assim Russell escreveu, caracterizando essas noções, como que ele chamou essas relações como incompatibilidades sintéticas, já no livro de 1900 sobre a filosofia de Leibniz, e depois, como eu já mencionei, no livro The Principles of Mathematics. O que Wittgenstein está fazendo aqui é assinar uma nota promissória. Ele diz, olha, deve ser possível mostrar na análise dessas proposições que ocorre aí uma função de verdade. Deve ser possível, em outras palavras, encontrar um sinal de negação oculto em uma dessas duas proposições. Isso é vermelho, isso é verde. Bom, essa promessa, eu vou antecipar desde logo, Wittgenstein não cumpre, nem no Tratatus, nem na obra posterior. Pelo contrário, a via que ele escolhe para reingressar na discussão dos problemas do Tratatus é precisamente essa. Em 1929, Wittgenstein retorna à filosofia com um breve ensaio de 7 páginas que ele escreveu em inglês, Some Remarks on Logical Form, onde ele diz que esse projeto de analítico dessa seção 63751 do Tratados não pode ser executado, que essa análise é impossível, e reconhecendo que essas proposições são proposições elementares que, todavia, não são logicamente independentes. Ora, a caracterização da forma geral da proposição supunha sempre proposições elementares logicamente independentes. Quando a gente escreve a tabela de verdade de quaisquer proposições do cálculo proposicional, a gente supõe que todas as linhas da tabela de verdade podem ser realizadas. Por exemplo, se eu tenho duas proposições P e Q, eu posso ter V e V, VF, FV, FF. Eu posso ter P e Q verdadeiros, P verdadeiro e Q falso, P falso e Q verdadeiro, P e Q falsos. Nenhuma dessas possibilidades pode estar excluída a priori. Ora, quando eu tenho isto é verde, isto é vermelho, uma coisa está excluída a priori, que ambas sejam verdadeiras. Então, o que o reconhecimento da existência de incompatibilidades sintéticas vai acarretar de fato é o abandono da ideia de que há uma forma geral da proposição, que é a forma geral de uma função de verdade. Veremos em seguida como é que isso se passa. Agora eu só quero mencionar os dois casos restantes, aqueles em que o veredito de Wittgenstein é mais severo e mais desconcertante para as pretensões habituais da filosofia, a saber, as proposições sobre valores, de que ele trata no grupo 6.4 do Tratatus, e as proposições filosóficas, de que ele trata no grupo 6.5. Muito bem, proposições sobre valores. Valores não são fatos. Se eu digo que algo deve ser assim ou assado, que assim ou assado é que é bom, assim ou assado é que é correto, assim assado é que é belo, eu não estou não estou anunciando nada de empírico. No mundo, diz Wittgenstein, não há nenhum valor. Tudo que pode tornar uma proposição verdadeira ou falsa são fatos da realidade, e fatos não são valores. Todas as proposições, ele escreve em 6.4, têm igual valor. Tá?
E é por isso que não pode haver proposições da ética. Proposições não podem expressar nada de mais alto, dizer. Proposições não podem expressar nada além de fatos. Elas não podem dizer outra coisa senão que contingentemente as coisas são assim ou assado no mundo. Mas não como as coisas devem ser. Tá? Da vontade, enquanto portadora do que é ético, não se pode falar. E a vontade, enquanto fenômeno, interessa apenas à psicologia. Tá? Se a boa ou má volição altera o mundo, se o bem-querer ou o mal-querer altera o mundo, só pode alterar os limites do mundo, não os fatos, não o que pode ser expresso pela linguagem. Em suma, o mundo deve então, com isso, tornar-se a rigor um outro mundo. Deve, por assim dizer, minguar ou crescer como um todo. O mundo do feliz é um mundo diferente do mundo do infeliz. A meu ver, a melhor maneira de entender o que Wittgenstein está dizendo aqui é dar uma olhada na tradição estoica, na história da filosofia. Não apenas no estoicismo clássico, mas nesses avatares modernos do pensamento estoico, que são o fatalismo, o determinismo de Spinoza ou Nietzsche, por exemplo. Para todos esses filósofos, para Crisipo, para Spinoza, para Nietzsche, o mundo é independente da nossa vontade. Isso significa que a vontade só pode afetar, não como as coisas são, mas como eu como eu respondo, como eu reajo ao fato de que as coisas são o que são como são, e são o que são independentemente da minha vontade. A saber, basicamente tem duas atitudes possíveis aqui. Eu acato o fato de que as coisas são como são e não como eu queria que fossem. E esse é o mundo dos homens felizes. É um mundo amplo, é um mundo que cresce, como diz Wittgenstein. Tá? Porque não é experimentado como uma prisão, como um confinamento. Em troca, a atitude reativa, que Nietzsche chamou de ressentimento, que expressa a recusa de aceitar que as coisas sejam como são e não como nós gostaríamos que fossem. E agora você tem um mundo que minguou, que é estreito, que é o mundo do homem infeliz. Por que ele é estreito? Ele é experimentado como uma prisão. Eu queria que as coisas fossem diferentes do que são, mas elas não são. Tá? E eu experimento isso com uma espécie de castigo. O imperador Marco Aurélio, eminente expositor do estoicismo clássico, escreve nas suas meditações, isso pode ser uma chave para entender essas sessões aqui do Tratados, tudo que acontece, ou bem acontece de maneira tal que a tua natureza possa suportá-lo, ou bem acontece de maneira tal que a tua natureza não pode suportá-lo. Se te acontece o que a tua natureza pode suportar, não te rebeles. Suporta-o como pode a tua natureza. Se te acontece o que a tua natureza não pode suportar, não te rebeles, porque apenas te esgotarás. Em vão. Considera, porém, que de ti depende o quanto a tua natureza pode e o que não pode suportar. Há uma excelente demonstração que é devida à professora Sylvia Altman de que essa secção do Tratados é construída tomando como modelo o final de Anna Karenina de Tolstói. Tolstói foi um dos escritores que mais marcaram Wittgenstein. E Anna Karenina tem essa peculiaridade de que tem uma conclusão que se assemelha a essa do Tratados. Por quê? Conta-se uma história de irresignação ou de insatisfação com o mundo tal como ele é. É a história de uma mulher adúltera, de uma mulher que pretende se libertar dos laços empobrecedores do casamento através de um caso extraconjugal. Tal como em Madame Bovary de Flaubert, isso tudo dá errado e a história termina com o suicídio da heroína. Mas
em Flaubert, o suicídio de Madame Bovary é o fim do livro mesmo. Em Tolstói, não. Anna Karenina se mata no penúltimo capítulo do livro, mas aí tem mais um. E nesse capítulo final, ela não existe mais, ela não é mais personagem. Nós temos o que acontece na vida de um homem que, ao contrário de Anna Karenina, não se rebelou contra o mundo pelo fato do mundo ser como é e não como se desejava que ele fosse. Nós temos um homem reconciliado com a fatalidade, com o destino, e esse é um homem feliz. O que Sylvia Altman mostrou impecavelmente é que isso corresponde exatamente à lição dos aforismos do grupo 6.4 do Tratados. Tá? Como seja o mundo é completamente indiferente para o Altíssimo. Deus não se revela no mundo. Não pode haver proposições da teologia, tampouco. Os fatos fazem parte apenas do problema, não da solução. O místico não é como o mundo é, mas que ele é. E, por fim, a intuição do mundo subspécie eterne é a sua intuição como totalidade limitada. O sentimento do mundo como totalidade limitada é o sentimento místico. E em 6.5, finalmente, Wittgenstein se dedica às proposições da filosofia. São proposições que expressam da maneira mais inequívoca possível a pretensão de enunciar verdades necessárias acerca da realidade. Portanto, de serem proposições com sentido, que todavia não pagam o preço usual da contingência, que é o preço do sentido das proposições empíricas, é a sua contingência. Aqui nós temos proposições que pretendem ter sentido e, no entanto, expressarem verdades necessárias. Ora, Wittgenstein diz acerca dessas proposições da filosofia: para uma resposta que não se pode formular, tampouco se pode formular a questão. O enigma não existe. Se uma questão se pode gerar ou levantar, a ela também se pode responder. E, corolário disso, o ceticismo não é irrefutável, mas manifestamente um contrassenso se pretende duvidar onde não se pode perguntar. Quem é que dizia que o ceticismo é irrefutável? Russell. Russell diz toda filosofia realista tem que aceitar conviver com a sua sombra, que é o ceticismo. O realismo aceita que o mundo não é cortado sob medida para ser conhecido pela natureza humana, que, portanto, o mundo transcende largamente as nossas capacidades cognitivas, de tal sorte que nós podemos ter uma situação que concorda inteiramente com a nossa cognição, com as nossas capacidades de conhecimento, e ainda assim ser completamente diferente de como se nos afigura para nós. Tá? Basicamente, o mundo não é feito sob medida para ser conhecido pelo entendimento humano. O Russell costumava dizer que o cara está dizendo o impacto que teve sobre ele a conferência de Moore de 1898, The Nature of Judgment, que foi o ponto da ruptura com a tradição idealista britânica, que Moore tinha aberto a porta de uma estufa. Ele diz: até aqui eu tinha vivido, diz Russell, que trabalhava inteiramente dentro da tradição idealista originária de Kant presente na filosofia britânica nessa recepção do idealismo alemão, que foi o idealismo britânico de Green e de Bradley. Tá? Russell diz: no idealismo você vive dentro de uma pequena estufa em que plantas muito delicadas podem medrar, podem vingar, mas ao preço de que o ar aí dentro é irrespirável, porque tudo é abafado e fechado. E ele diz assim: Moore abriu a porta dessa estufa e me convidou a sair para uma vasta planície, para um vasto mundo,
uma vasta planície varrida pelas intempéries, pelas tempestades, pelas chuvas e assim por diante, e num vasto mundo que a expressão que o Russell emprega em inglês é mais ou menos equivalente a não está nem aí, não está nem aí para nós. Tá? Por causa disso, porque o mundo não está nem aí para nós, porque ele não foi cortado sob medida para ser conhecido por nós, é que o ceticismo é possível e, para Russell, irrespondível. A resposta de Wittgenstein é que o ceticismo não é irrefutável, mas manifestamente um contrassenso se pretende duvidar onde não se pode perguntar. Pois só pode existir dúvida onde existe uma pergunta só onde existe uma resposta e uma resposta só onde algo possa ser dito. E agora ele diz para tentar caracterizar o impulso que leva a fazer metafísica, violando os limites do sentido. Claro, nós estamos pretendendo denunciar proposições que tenham sentido, mas expressem verdades necessárias. Isso é absurdo, isso viola os limites do sentido e, como ele advertiu no prefácio, tudo que está para lá dos limites do sentido é mero contrassenso. Portanto, é possível agora generalizar e dizer todas, sem exceção, todas as proposições filosóficas são mero contrassensos. Sentimos, diz 652, que mesmo que todas as questões científicas possíveis tenham obtido resposta, nossos problemas de vida não terão sido sequer tocados. É certo que não restará nesse caso mais nenhuma questão e a resposta é precisamente essa. Percebe-se a solução do problema da vida no desaparecimento desse problema. Final de Ana Karenina de Tolstói. Não é por essa razão que as pessoas para as quais, após longas dúvidas, o sentido da vida se fez claro, não se tornaram capazes de dizer em que consiste esse sentido? Há, por certo, o inefável. Isso se mostra ao místico. Então, a diferença entre uma e outra atitude ética é justamente que essa expressão que é assim lá, uma diferença de atitude. E a diferença mais fundamental é entre a atitude de aquiescência, a aceitação de que o mundo é como é e não como nós queríamos que fosse, e a atitude de irresignação ou de ressentimento que se recusa a aceitar que o mundo seja como é e não como nós queríamos que fosse. Com isso, nós chegamos finalmente ao que se poderia então fazer em filosofia. E aqui Wittgenstein escreve, são dois aforismos, 653 e 654, entre os quais há um contraste importante que eu quero salientar para vocês. Tá? É da maior importância para o que eu mais me importa ao caracterizar a natureza das proposições filosóficas. Wittgenstein diz o seguinte, 654. O método correto da filosofia seria propriamente este. Nada dizer senão o que se pode dizer. Portanto, proposições da ciência natural, proposições empíricas. Portanto, algo que nada tem a ver com filosofia. E então, sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos sinais em suas proposições. Esse método seria para ele insatisfatório. Não teria a sensação de que lhe estivéssemos ensinando filosofia, mas esse seria o único rigorosamente correto. Então, o único método correto consistiria em não tentar proferir proposições filosóficas. Proferir apenas proposições empíricas, proposições que têm sentido e que são verdadeiras ou falsas contingentemente conforme o mundo esteja ou deixe de estar. Mas esse método não seria satisfatório. O sujeito que está tentando filosofar, defrontado com esse método, teria a sensação de que ninguém está ensinando filosofia para ele, ninguém está falando de filosofia para ele. Tá?
Mas o que eu quero agora assinalar é o seguinte, é o contraste entre isso que Wittgenstein diz que seria, veja bem, está no futuro do pretérito, seria o método ideal. Seria o método ideal, mas não é. 654. Contraste com esse método ideal, minhas proposições, aquilo que ele Wittgenstein diz, minhas proposições elucidam dessa maneira. Quem me entende acaba por reconhecê-las como contrassensos, após ter escalado através delas, por elas, para além delas. Deve, por assim dizer, jogar fora a escada após ter subido por ela. Deve sobrepujar essas proposições e então verá o mundo corretamente. Então, havia um método que seria o único método correto. E há um outro que é o método do próprio Wittgenstein, que não é aquele que seria o método realmente correto. O praticante do único método correto não se suja proferindo contrassensos. Wittgenstein só profere contrassensos. Quem o compreende, quem me compreende, ele escreve, sabe que o que ele diz são contrassensos. Veja bem, aqui existe um contraste entre compreender uma proposição e compreender quem a profere. Wittgenstein não está falando de compreender as proposições dos tratados. Não há nada a compreender aí. Elas são todas, sem exceção, contrassensos. No esforço de traçar os limites do sentido, Wittgenstein não fez senão proferir reiteradamente contrassensos. Tá? Mas essas proposições elucidam, se eu compreendo o autor dos tratados, e o que significa compreender alguém que profere contrassensos? Não significa compreender o que ele diz, porque o que ele diz nada significa. Significa compreender a atitude que pode levar alguém a dizer essas coisas. A atitude que pode levar alguém a pensar que profere alguma coisa sobre a natureza da realidade, ao dizer, por exemplo, que todo evento tem uma causa. Proposição discutida em 637. Que nada é se não houver alguma razão suficiente pela qual é, ao invés de não ser, e coisas desse tipo. Tá? Eu devo reconhecer essas proposições como contrassensos e assim eu jogo fora a escada depois de ter subido por ela. Essa metáfora da escada é antiga na filosofia. Ela foi usada pela primeira vez por Sexto Empírico, o grande filósofo da tradição cética pirrônica grega do século II d.C., cuja obra contém, que nos chegou intacta, ao contrário do que aconteceu com tudo mais da literatura pirrônica, que se perdeu ou foi ativamente destruído pelos seus opositores dogmáticos, pagãos e cristãos igualmente. Sexto Empírico caracteriza os argumentos céticos como escadas que se joga fora depois de ter subido por elas. Essa metáfora que aparece no final do tratado Contra os Lógicos de Sexto Empírico reaparece. Wittgenstein não deve ter lido Sexto Empírico, mas ele leu certamente as migalhas filosóficas de Søren Kierkegaard, onde há um capítulo que é uma discussão do pirronismo grego e aparece de novo essa imagem da escada a ser jogada fora depois que você subiu através dela. Diga-se de passagem, o livro de Kierkegaard, Migalhas Filosóficas, é assinado com um pseudônimo, Johannes Climacus, que seria, grosso modo, traduzindo do grego, João da Escada. Tá? De resto, o Kierkegaard forneceu a Wittgenstein também a gente poderia chamar assim, a matriz retórica do Tratados. Como? Bom, as Migalhas Filosóficas é um livrinho de reflexões filosóficas de pouco mais de 100 páginas. Ora, Kierkegaard escreveu também um pós-escrito a essas Migalhas Filosóficas. A ironia é a seguinte: o livro tem 100 páginas, citando, e o pós-escrito tem mais de 600. Tá? E é um pastiche, uma caricatura de filosofia. A começar pelo título, o título do livro completo é Pós-escrito não científico conclusivo às migalhas filosóficas.
uma compilação mímico-patético-dialética, uma contribuição existencial, por Johannes Climacus, editado por Søren Kierkegaard. E o que é esse gigantesco pós-escrito, 6 vezes mais extenso que o próprio livro? É uma paródia, um pastiche de sistema filosófico, à maneira dos sistemas do idealismo alemão e da filosofia hegeliana em particular. Que tem a propriedade singular de que as suas proposições se cancelam finalmente. O sistema se auto-implode, ele se destrói. Razão pela qual, no fim do livro, existe uma seção intitulada Para um Entendimento com o Leitor, em que o autor pseudônimo Johannes Climacus diz: o leitor que me leu até aqui sabe que nada do que foi dito faz sentido. E ele prossegue dizendo, de tal forma que este livro há de ser lido compreendendo-se que tudo que foi dito é como se não tivesse sido dito, porque nada de fato foi dito. De sorte que esse livro tem, não apenas como outros livros, uma conclusão, mas também uma revogação. Uma revogação no sentido de que se há de entender que tudo o que foi dito é como se não tivesse sido dito. Deve-se a James Conant, um comentador contemporâneo de Wittgenstein, professor da Universidade de Chicago, a primeira demonstração, à ponta do lápis, de que essa matriz retórica, a ideia de um livro que se autodestrói, que tem não apenas uma conclusão, mas uma revogação, que culmina num gesto de revogação, de cancelamento de tudo que precede, que Wittgenstein é a toma de Kierkegaard. Ele leu Kierkegaard provavelmente depois do período em que ele estudou com Russell, e a gente sabe que ele disse a um de seus alunos uma vez que, na opinião dele, Kierkegaard era o filósofo mais profundo do século XIX. A gente não sabe com que autoridade ele faz um pronunciamento desses, dado conta que ele não leu os filósofos do século XIX. Mas do que ele leu, em todo caso, nada me impressionou tanto quanto Kierkegaard. Bom, isso é para dizer o seguinte, que o livro não é um manual, isso ele diz no prefácio, tá? Vamos voltar ao prefácio uma vez. Wittgenstein, uma carta a Ludwig von Vicker, que era um amigo dele que não entendia de lógica, ele diz: você vai entender o essencial do meu livro se você ler o prefácio e a conclusão. E o prefácio diz que o livro pretende traçar um limite para o pensar, ou melhor, não para o pensar, mas para a expressão de pensamentos, pois a fim de traçar um limite para o pensar, deveríamos poder pensar os dois lados desse limite. Deveríamos poder pensar, portanto, o que não pode ser pensado. O limite só poderá ser traçado na linguagem e o que estiver além do limite será simplesmente contrassenso. Aí vem uma coisa importante aqui, ele diz o quanto meus esforços coincidem com os de outros filósofos, não quero julgar. Com efeito, o que escrevi aqui não tem no pormenor absolutamente nenhuma pretensão de originalidade. E também não indico fontes, porque me é indiferente que alguém mais já tenha antes de mim pensado o que pensei. São algo característico do estilo de Wittgenstein, a gente não sabe se a gente está diante da mais contrita modéstia ou da mais desbragada arrogância. Não dou fontes, que pouco se me importa se mais alguém já pensou o que eu pensei. Desejo apenas mencionar que devo, atenção, às obras grandiosas de Frege e aos trabalhos de meu amigo Bertrand Russell, uma boa parte do estímulo às minhas ideias. Vejam o contraste entre obras grandiosas de Frege e trabalhos de meu amigo Bertrand Russell. Wittgenstein sempre teve essa avaliação. Pela vida fora, ele sempre se referiu a Frege como um dos maiores filósofos de todos os tempos,
Ele se refere a Frege com profunda reverência sempre. Frege, que foi um grande filósofo, Frege, que foi um dos maiores filósofos, e o Russell fica sempre sendo esse cara cujos trabalhos também estimularam a pesquisar. Se esta obra tem algum valor, ele consiste em duas coisas. Primeiramente, nela estão expressos pensamentos, e esse valor será maior quanto melhor expressos estiverem os pensamentos. Quanto mais perto do centro a flecha atingir o alvo. Nisso estou ciente de ter ficado muito aquém do possível, simplesmente porque minha capacidade é pouca para levar a tarefa a cabo. Possam outros vir e fazer melhor. Por outro lado, a verdade dos pensamentos aqui comunicados parece-me intocável e definitiva. Portanto, é minha opinião que, no essencial, resolvi de vez os problemas. Que problemas? Os problemas da filosofia. Quais? Todos. E se não me engano quanto a isso, o valor desse trabalho consiste, em segundo lugar, em mostrar como importa pouco resolver todos esses problemas. Coerente com o que essas palavras expressam no prefácio do livro, Wittgenstein, após submeter à publicação do tratado, abandonou a filosofia. E durante quase 10 anos não se ocupou de questões filosóficas. Ele tinha resolvido todos os problemas. Não tinha muita importância ter feito isso, importa muito pouco resolver todos os problemas da filosofia. Ele se submeteu a uma formação como professor do ensino fundamental e dava aulas lá nos cafundós da Áustria para estudantes do ensino fundamental. Foi apenas por ocasião da tradução para o inglês do Tractatus, em meados da década de 20, que Wittgenstein teve a oportunidade de voltar a se ocupar do Tractatus, basicamente motivado pelas questões que lhe dirigia Frank Ramsey, um jovem filósofo britânico que estava colaborando com Carl Ogden na tradução para o inglês do Tractatus. Ramsey esteve na Áustria e visitou Wittgenstein mais de uma vez em Kirchberg e discutiu com ele detalhes do Tractatus. E aparentemente deve-se a Ramsey ter persuadido Wittgenstein de que ele não tinha resolvido todos os problemas. Como é que deve ser lido um livro que só é bem compreendido se a gente não pretende extrair dele uma lição filosófica? Wittgenstein explica numa anotação de 1931: eu devo ser apenas o espelho em que o meu leitor pode se ver o seu próprio pensamento com todas as suas deformidades, de tal forma que, assim auxiliado, ele pode retificá-lo. Isso é de 31. Em 1948, muito tempo depois, ele escreve e está exatamente na mesma direção, não mudou a concepção dele do que é ler um texto de filosofia, ou em todo caso a espécie de texto que ele quer produzir. Tudo que o seu leitor pode fazer por si mesmo, deixe para ele. Tudo que o leitor pode fazer por si mesmo, deixe para o leitor fazer. Então, como é que a gente tem que ler o Tractatus? A primeira coisa, então, é estar atento a esse contraste entre o método correto da filosofia, que consistiria em proferir apenas proposições com sentido, portanto, proposições empíricas, proposições da ciência natural, e o método que Wittgenstein efetivamente pratica, que deve servir como um espelho. Isso é, eu devo me reconhecer ao ler o Tractatus como também inclinado a dizer coisas como todo evento tem uma causa. Eu devo me reconhecer, portanto, como alguém que é suscetível de aprender com o método de Wittgenstein, que é suscetível de, para usar uma metáfora que ele vai usar na obra subsequente dele, alguém a quem essa terapia pode ser aplicada. Alguém que pode ser curado de uma perplexidade intelectual pelo método terapêutico de Wittgenstein. Como?
olhando para esse espelho que o autor do livro me apresenta e reconhecendo nele a imagem dos meus próprios pensamentos. De tal forma que, ao reconhecer a imagem dos meus próprios pensamentos nesse espelho, eu possa retificá-lo. E aí, como ele diz, uma vez que o cara fez isso, passou por essas proposições, escalou através delas, por elas, para além delas, joga fora a escada. E aí Wittgenstein diz, deve sobrepujar essas proposições e então verá o mundo corretamente. Ver o mundo corretamente significa agora o seguinte: o que restou por ser resolvido, por ser enfrentado, são os problemas da vida, os problemas de como viver a vida. A filosofia não pode responder essa espécie de pergunta. A filosofia não é um guia para a vida. Os problemas da vida devem ser vividos e nenhuma filosofia pode substituir a essa tarefa de viver os problemas da vida. Aqui é, mais uma vez, presente a influência kierkegaardiana. Kierkegaard diagnosticava nos sistemas de filosofia cujo paradigma negativo, o paradigma do que não se deve fazer, era para ele a filosofia hegeliana, a intelectualização de problemas que não são intelectuais. Os problemas da vida são problemas que precisam ser vividos e que não podem ser resolvidos na sede intelectual pela filosofia. Bom, Wittgenstein achava que tinha acertado contas com a totalidade dos problemas filosóficos e assim não precisava mais se ocupar de filosofia. Não foi assim, as coisas não ficaram assim por aí, e graças a Ramsay, no final da década de 20, Wittgenstein voltará. E voltará basicamente para retificar aquilo que não tinha ficado satisfatoriamente bem equacionado no Tratados. E essa retificação e o projeto que emerge daí é o tema da nossa próxima aula. Bom fim de semana para todos.